Eu sou Magda, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Bagé. Geografia, ei, que isso? Geografia, geografia. Geografia é quando tu abre a tua janela. Quando tu abre a tua janela, o que tu vê? Tu vê geografia. Tu vê geografia na paisagem. Tu vê geografia nas casas, no traçado das ruas. Tu vê geografia na vegetação. Tu vê geografia na localização aonde tu estás. Tu vê geografia, a geografia está no teu endereço. A geografia está no céu, está no calor do sol. A geografia está na umidade do ar. Ali está a geografia. Geografia está na casa da vida. Geografia é o estudo da casa da vida. Casa da vida. Eu costumo dizer que geografia é o estudo da maloca da vida. Para os indígenas, maloca é a estrutura, a casa principal, o agrupamento principal de uma aldeia. Então, a maloca da vida, a casa da vida. Mas esta casa da vida, ela é imensa. A casa da vida é imensa. E esta imensidão desta casa da vida, para podermos nos localizar, para podermos chegar a determinados lugares, foi necessário mapear. Foi necessário delimitar estes espaços. E para isso surgiu uma ciência, uma técnica chamada cartografia. Cartografia é o estudo das cartas, as cartas de navegação, as cartas de representação do espaço, os mapas. O que são mapas? Mapas são recortes do espaço, são porções do espaço representado. Mas quem inventou isso? Para quem inventar isso? Qual foi a finalidade? Vocês sabem que os primeiros habitantes da Terra, eles eram nômades, né? Eles eram nômades, isto quer dizer, eles deslocavam-se constantemente de um lugar para outro. Neste deslocar-se constantemente de um lugar para outro, para quê? Com qual objetivo? Eles viviam da caça e da coleta. Então, eles iam pescar, coletar, buscar seus alimentos e em busca de água, muitas vezes também carregando as suas caças. O que seria? Então, eles começaram a entender que em determinados períodos encontravam a caça mais abundante num determinado lugar. Em um outro período, encontravam os frutos abundantes em outro lugar. Então, eles começaram a fazer traçados, catalogando por onde já tinham ido. E foi então que surgiram os primeiros traçados dos mapas. Mas onde eles faziam isso? Eles começaram a construir estes mapas em blocos de argila. Eles cozinhavam esses blocos de argila, eles faziam o traçado, cozinhavam, assavam o bloco de argila para ficar o registro. Mas era pesado, era incômodo, quebrava. E eles perdiam aquela fonte de referência deles. Aí então o que passaram a fazer? Resolveram fazer em folhas. Não dava. As folhas secam, as folhas se torcem, elas não têm a forma original. Até que, com o passar do tempo, eles descobriram de fazer no couro de suas próprias caças, que aí já ficava mais uma referência do que eles haviam coletado naquele lugar, do que eles haviam encontrado naquele lugar. Então, os primeiros mapas foram traçados sobre o couro dos animais, que aí eles poderiam carregar, deslocar por onde quer que eles fossem, levariam consigo. Então, os primeiros registros cartográficos que se tem na história são traçados no couro. Bom, com o passar do tempo, muitas técnicas foram evoluindo, foram surgindo mais. A aerofotografia, a aerofotogrametria, que é a aerofotografia.
sensores, radar, satélites, até chegar a esta riqueza de detalhes que nós temos hoje. Mas quando nós pegamos um mapa, não é um mapa só. Este mapa, ele tem que ter critérios. Critérios para ser analisado, critérios para ser pesquisado, para ser investigado. Quando eu pego um mapa, a primeira coisa que eu tenho que ver é o título. O que tem o título? Do que ele se trata? Do que está tratando esta representação? Esta representação, essa aqui, por exemplo, o título dela é densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Este mapa está tratando disso. Mas será que esse mapa não está virado? A minha experiência, a tua experiência está dizendo que esse mapa está certo. Mas eu não posso valer. Então eu tenho que ter uma... E aí, tá certo? Tá virado, não tá? Eu vou buscar onde? Na orientação. Orientação ou norteação. Essa orientação ou norteação nós vamos encontrar na Rosa dos Ventos, sempre localizada no rodapé do mapa. Sempre uma Rosa dos Ventos. Ou simplesmente marcando o norte dessa projeção. Tá? Bom, eu já sei o título, eu já sei que ele não está virado. Aí agora eu tenho que ver se ele é autêntico, se ele não é fake, se ele não é falso, se não foi qualquer um aí que fez o traçado, copiou e mas não sou não. Então eu tenho que ver se ele é autêntico. A autenticidade do mapa eu vou encontrar na fonte. A fonte no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a fonte de qualquer informação territorial ou populacional do Brasil. Dos dados no Brasil, a fonte oficial sempre é o IBGE. A fonte é certa, a fonte é fiel, tem credibilidade, então vou seguir minha análise. Mas ele está tão bonito, colorido. Ai, será que se eu pintar de outra cor vai ficar legal? Não, eu tenho que analisar o que significa essas cores. O que está tratando isso aqui? Então, olha aqui, eu vou achar esta resposta na legenda. A legenda, ela vai conter o significado, o que cada cor representa. Ela vai ter o que cada traçado, cada desenho também, tem legendas que tem o desenho, o que o desenho representa. Porque os desenhos, a legenda é uma convenção mundial. O que significa isso? Sempre que aparecer um azul no interior de um mapa, sempre será água. Sempre será água. Porque foi resultante de uma convenção. O que é a convenção? São grupos de pessoas especialistas no assunto que se reúnem para estudar e chegam a uma conclusão. Esta conclusão é uma regra, passa a ser uma regra para o grupo de estudo. E no caso, os geógrafos reuniram-se e fizeram a convenção cartográfica, onde se sabe, onde tem um pneu, sempre quando uma marquinha de um pneu, será que existe uma borracharia ali? Uma cruz tem um hospital, um aviãozinho tem um aeroporto, um barquinho tem um porto. Isso significa dizer o quê? Em qualquer lugar do mundo que tu for, tu vais encontrar um mapa e o mapa vai ter um barquinho, ali tem um porto, ali tem um aeroporto que eu possa ir. Entenderam? Então, assim, isso na legenda. Tá? Bom, mas é impossível representar o espaço no tamanho real. Impossível, seja qual for o espaço. Mesmo que seja muito minúsculo. Imagine representar o Brasil com 8.511.000 quilômetros quadrados. Como? Teria que sair do Brasil para poder representar. Aí entra a dona matemática, boa e fiel amiga. Amicíssima da geografia. Matemática e geografia assim, ó, parelhinho uma com a outra. O que acontece? A escala. A escala é o quanto eu vou reduzir o espaço real representado no papel. Vou reduzir o tamanho real para apresentar no papel, a escala. Numa projeção, a escala ela pode se apresentar
em escala numérica ou escala gráfica. A escala numérica é uma proporção, 1 para tanto. Ela sempre será representada em centímetro para, no espaço real, ser em quilômetro. Então, a escala vai apresentar-se em uma proporção ou em uma escala numérica, que é uma régua. Tá? Aqui tem o desenho dela, da numérica e a escala gráfica. Mas e aí? Estes mapas, nós vamos ter vários tipos de mapas. Desde um mapa com extrema precisão, que é a planta que o arquiteto faz, ele faz a planta de uma casa, ele faz um mapa. Este mapa tem que ser preciso, medidas exatas, exatas, exatas. Por quê? Porque pode cair uma parede, né? Se a medida não for exata. E também existe o croquis. Croquis é um mapa sem comprometimento de medidas. São duas formas de representação cartográficas também. O croquis e a planta, que são os dois extremos. A planta, extrema precisão de medidas. E o croquis, sem comprometimento de medidas. E também nós vamos encontrar os mapas temáticos. Os tipos de mapa. O mapa temático, ele vai tratar de um assunto específico. Especificamente de um assunto. Estes mapas temáticos, eles podem ser políticos. O que o mapa político vai representar? O mapa político vai representar os limites, as fronteiras, as demarcações territoriais de um determinado lugar. O mapa político vai representar os limites e fronteiras de um determinado lugar. O mapa rodoviário, no caso, hoje ele é mais usado nos GPS, porque dificilmente se pega ele impresso, né, gente? Mas é nos GPS que eles são traçados, os traçados das ruas, das avenidas, das rodovias, das vias. O mapa físico. O mapa físico, ele vai tratar dos elementos mais importantes da geografia, da natureza, da casa da vida, que proporciona ser casa da vida. O que faz com que seja a casa da vida, nós vamos encontrar no mapa físico. O mapa físico vai tratar do clima, ou do relevo, ou da hidrografia. Clima, relevo, hidrografia e vegetação. Se nós formos pensar, este conjunto físico que vai determinar a casa da vida. Vai determinar a vida na casa da vida. Não é uma redundância. É a vida na casa da vida. Tá? Então, ficou claro os elementos de um mapa. Ficou claro os tipos de mapa. Numa outra oportunidade, vamos nos encontrar e conversar mais sobre mapa, sobre geografia, sobre o estudo da casa, da grande maloca da vida.